acho que no nosso caso já voltaram ao normal. A gente tem hoje nenhum efeito não recorrente nos nossos dividendos, no caso do vinho. Então, voltamos à normalidade. E aí, como eu disse, é a gestão, vamos dizer, natural do portfólio para tentar ir melhorando os aluguéis onde tem oportunidade. Eu diria que, em relação aos descontos específicos relacionados à pandemia, sem dúvida isso já ficou para trás. E agora a gente vê o mercado de escritórios dado até o nível das cotas, né? Ou seja, os fundos todos negociando com 10, 20, 30%, alguns com 50% de desconto. Então a gente vê que tem um prêmio muito grande dentro desse negócio. A nossa expectativa é de um upside grande, né? E por algumas razões, na verdade, né? Quando a gente olha o mercado propriamente dito, né? A vacância começou a cair, então faz 12 meses que a gente tem absorção líquida positiva recorrentemente, isso é São Paulo e no Rio de Janeiro também. A gente tem uma baixíssima oferta de novos produtos. Em São Paulo, se a gente olha até 2026, a oferta somada, em uma média ano a ano, é 60% menor do que ela foi ao longo da última década, assim, que foi uma década assim, boa, né? Quando a gente olha o Rio de Janeiro, não existe oferta, né? É zero a oferta de novos produtos, né? Então, para nós, isso reflete em aumento de aluguel, né? E com aumento de aluguel, aumento de yields, e para aqueles investidores que ainda comprarem na cota depreciada de agora, assim, é o sonho de uma noite de verão. Acho que ainda tem boas oportunidades na mesa. Agora, o problema é que para fundo imobiliário, o difícil é você equalizar como comprar essas oportunidades, porque com o fundo descontado, 10, 20, 30%, você não consegue fazer, quer dizer, você até consegue, né? Alguns caras fazem, mas a gente acha que não faz muito sentido, porque a hora que você faz a conta, você tem que comprar muito barato para fazer sentido você diluir o seu cotista no patrimônio atual. Então essa conta fica mais difícil ainda. Então a gente acha difícil para os fundos imobiliários fazerem esses movimentos, mas a oportunidade está aí. Eu vejo a oportunidade assim de duas formas, na verdade. Eu vejo tanto olhar os fundos imobiliários que têm aquelas cotas mais descontadas, entender os ativos que estão por trás, a qualidade do gestor que está ali e fazer esse movimento de aquisição dessas cotas. Mas também, e aí eu olho para o nosso lado do private equity imobiliário, a gente vê um mercado extremamente atraente real ali para novos produtos, né? Você compara o preço por metro quadrado implícito nas cotas dos fundos imobiliários com custo de reposição, né, ou com o preço histórico, a gente ainda está muito descontado em relação ao potencial, né? Esse negócio de boutique ele ganhou relevância porque o mercado de boutique foi muito bem, né? Basicamente de crescimento de XP e esse mundo environment ao redor de asset management, family offices e escritórios de distribuição da XP, BTG e etc. Então, com o crescimento que teve nesses últimos 5, 10 anos desse mercado, o boutique abasteceu isso. Então, por isso que a demanda veio para esse lado, né? Não é que surgiu uma demanda, porque esse mercado especificamente demandou esse tipo de ativo. E esses ativos, de fato, ganharam preço. Quanto mais bem localizado, melhor. Então você vê que os próprios escritórios de XP, BTG, esses caras estão vindo agora para Faria Lima, né? Eles estavam mais distantes, então agora ficaram grandes, né? Ganharam relevância, mais receita, estão querendo estar em lugares mais premium. Por isso que os preços dessa região estão subindo. Posso dar o testemunho que nós, né, aqui em São Paulo, a gente ocupa um andar num prédio de laje corporativo e vamos fazer essa movimentação de ir para um prédio boutique menor. No Rio a gente já ocupa um prédio boutique, mas a gente vai fazer esse movimento aqui em São Paulo também. Então, eu acho que é uma tendência que se acentuou depois da pandemia, sem dúvida. Então, acho que a estratégia do Vino, que já era acertada, está mais acertada ainda agora. Os nossos projetos eles são ocupados pela BASF, Mastercard, Hyundai, né, que eles exigem uma determinada qualidade de ativo, né,
começando pelo tamanho da laje, né? Coisa mais básica para gerar uma certa eficiência. Tem boutiques offices que têm, por exemplo, lajes muito pequenas. Não vão ser para essas empresas. Então, ele vai atingir inquilinos de um porte diferente, com um risco de crédito muito diferente, né? Então, acho que há boutiques e há boutiques, né? Então, acho que essa seleção ela precisa ser feita assim, né? Mas que é uma tendência, o plano diretor força esse investimento em boutique offices. E tem muita coisa boa, sim, mas também tem muita coisa ruim. A gente tem hoje mais ou menos 9 bilhões de reais sob gestão, né? Os escritórios representam mais ou menos 2,5 bi, acho que 2,8 bi mais ou menos. Nós estamos aumentando, né? Então, hoje, nós estamos construindo, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, 2 projetos que a gente acha que são quase que únicos. Hoje a gente está com 10,5 bi, né, sob gestão. A gente é o maior alocador em fundo de tijolo do mercado, então somando só o que é tijolo, a gente é o maior, com 8 bi e pouco. O nosso maior fundo é o fundo de logística, com 4 bi, depois o HGRE e o HGRU, com 2 bi e pouco. Na estratégia de escritórios, a gente tem ainda o HGPO e o CEBOP, que é um prédio em Alphaville, que é um monoativo, que somados dão quase 3 bi. E a nossa perspectiva para frente, hoje, assim, com taxa de juros nesses níveis, é um pouco complexo pensar em grandes crescimentos. Temos 4 fundos de tijolo listados, né? O de shopping, o de galpões, o Vino e um de renda urbana. Os 2 maiores são o de shopping e o de galpão, porque são os mais antigos. Então a gente teve tempo de fazer mais ofertas e captar e investir. E a gente tem uma expectativa grande de continuar crescendo o Vino para que ele tenha o mesmo nível de relevância. Hoje o VISC tem algo como 2 e o VILG algo como 2 bilhões de patrimônio de valor de mercado. O Vino é um pouco menor, 1,2, 1,3. Mas a gente acha que o Vino tem potencial para ter o mesmo tamanho e todos eles crescendo cada vez mais.